Deus abençoe, irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer, que estamos aqui para esse programa Jovens Destemidos, que o Senhor ache graça diante de nós e que Ele nos abençoe com a sua palavra. Amém? Hoje eu quero abordar um tema, eu quero falar do meu inimigo, eu quero falar do seu inimigo. O inimigo é aquele que é aquela irmã, que tinha um coração tão bom, uma benevolência tão grande, que falava bem de todo mundo. E um irmão foi testar e falou: irmã, eu vou pegar essa irmã. Quando ela fala bem de todo mundo, irmã, o que a senhora fala do diabo? Ela falou: ele é um bom adversário. E é desse adversário que eu quero falar hoje. E nós reconhecemos que ele é um bom adversário, porque se não fosse, Deus não nos daria uma vitória tão grande, se fosse um adversário fraquinho. Porém, não me importa o quão grande ele tem se tornado, quão grande influência ele tem derramado, ou quão poderoso e formoso ele tem se tornado nesses dias de seu Éden satânico. Mas a minha mensagem, o meu tema hoje é o diabo derrotado. Porque, no final das contas, não importa o quanto ele se aparenta, ele é um derrotado. Isso não é eu quem digo, isto é as Escrituras que declaram isto. Amém? E para iniciar, eu vou iniciar com 1 Coríntios, no versículo 52. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Olha que escritura maravilhosa. Ela já vem nos dizendo, ali no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque muitas vezes, quase que diariamente, nós olhamos para nós e nós olhamos para tantas falhas, nós olhamos para tantos erros, talvez para tantos pecados, ou olhamos e vemos como está a condição do mundo, aonde o diabo tem levado as nações, aonde o diabo tem levado a juventude deste mundo, aonde o diabo tem levado as pessoas a tal ponto de cometer tantas atrocidades e coisas horríveis. E nós olhamos e se descuidarmos por um segundo, acharemos que o diabo ele é muito poderoso, ele é muito grandioso, ele tem muito poder nele. E como diz aquela irmã, ele é um bom adversário, sim, ele é um bom adversário. Por isso que todos os dias passamos por testes, passamos por provas, demônios vêm nos tentar, vêm nos provar. Porém, esses demônios, este inferno inteiro, esse diabo, esse Satanás, ele é um derrotado. Isso não sou eu que declaro em Escrituras. Como nós lemos, Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está aquilo que você, que é a sua arma, melhor dizendo ali? Onde está a tua arma? Onde está a tua vitória, inferno? Porque não existe. O diabo, ele não sairá vitorioso. Lembrando que esta é uma batalha. Hoje nós vivemos uma batalha. Desde antes do princípio, houve uma batalha. E o profeta, ele nos mostra, o profeta, ele nos ensina que tudo o que nós temos hoje aqui tinha que haver no céu primeiro, porque aqui é o negativo, lá é o positivo. E antes, lá no céu, o diabo ele foi derrotado, ele se levantou para uma batalha contra Deus.
Ele se levantou para se fazer oposição contra Deus. Mas ele foi derrotado pelo exército de Deus. E aqueles que ele influenciou, junto com ele foi derrotado também. Ó, irmão, isso devia nos animar. Muitas das vezes nós olhamos, nós vemos as nossas debilidades, as nossas falhas. Às vezes nós achamos que que nós não conseguimos vencer alguma coisa, nós não conseguimos vencer um joguinho de celular, ou um jogo de qualquer outra coisa, ou qualquer um tipo de vício, ou que um dos nossos parentes não pode vencer. Meu irmão, este diabo ali está derrotado. Não importa o quanto ele esbraveje, não importa o quanto ele mostre que ele seja grande, ele está derrotado. Assim como um dia ele foi derrotado no céu, aquilo mostra que aqui ele será derrotado também. Lá ele batalhou, lá ele foi um grande adversário, porém ele foi derrotado. Com toda certeza, o diabo não estará contente com as minhas palavras, pois eu estou revelando para as pessoas, eu não, mas Deus por meio de nós, por meio desse programa, o que as pessoas não conseguem enxergar. Talvez elas acham que o diabo é muito poderoso. O diabo, ele pode ter até o seu poder, porém ele é um derrotado. Porque há um que é mais poderoso que ele. Esse é Deus, e diz o profeta, Deus nos deu algo que pode vencer o diabo, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus. O profeta diz, quem é mais forte que Deus? Quem pode vencer a Deus? Ninguém pode vencer a Deus. Então, quando nós olhamos lá para o princípio, quando nós olhamos lá para antes do princípio, melhor dizendo, quando ele se rebelou, como um anjo rebelde, ele se rebelou, ele se voltou contra Deus, ele se voltou contra o céu que Deus havia feito e ofereceu para seus anjos um céu melhor do que Deus poderia fazê-lo. Se assim ele tomasse o lugar de Deus. Então ele entrou em uma batalha. Ele entrou em uma batalha. Porém ele saiu derrotado. Isso é que a Escritura declara. Agora, esse é o mesmo diabo que está lutando contra mim e contra você. É o mesmo diabo que quer tomar o trono de Deus que está na minha alma e que está na sua alma. Mas eu tenho algo para te alegrar. O diabo, ele é o mesmo diabo, mas Deus, ele também é o mesmo. Em Hebreus 18, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. Será que agora, então o diabo ele pode vencer a Deus? Meu irmão, ele não pode vencer a Deus. Ele jamais pôde vencer a Deus. Ele jamais poderá vencer a Deus. A única coisa que ele pode fazer é por um certo tempo, por um determinado tempo, oferecer algum tipo de resistência a Deus. Mas ele não pode vencer a Deus. E se ele não pode vencer a Deus, ele não pode vencer a você. Se ele não pode vencer a Deus, ele não pode vencer a mim, a você, a nenhum daqueles que creem em Deus. Pois pelo sangue de Jesus, como nós lemos aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não vem por quanto eu sou bom. A vitória não vem por o quanto eu sou forte, por o quanto eu sou esperto, por enquanto eu consigo me esquivar das coisas. Não. A vitória só vem por um lugar. A Escritura é clara. Ela diz que a vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vem pelo quanto nós nos entregamos a Ele. Não é o quanto eu penso que eu tenho do Espírito Santo e eu vou enfrentar o diabo, mas é o quanto eu tenho de Jesus Cristo em minha vida. O quanto de suas obras tem sido manifestado em mim. O quanto eu tenho me entregado, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão achar. O quanto eu tenho descido, porque, diz o profeta, o caminho de cima é para baixo. O quanto eu tenho me humilhado. O quanto eu tenho tirado o meu pensamento, a minha razão, o que eu acho. O quanto eu tenho me esforçado para servir o Senhor Jesus Cristo. É isso que te traz a vitória sobre esse diabo derrotado.
Porque ele é um derrotado. Ele é tão derrotado quanto aquele povo que estava na terra que o povo iria tomar. Aquele povo, pela palavra de Deus, embora eles estavam na terra ainda, mas eles eram derrotados. Eles seriam derrotados pelo povo de Deus. Agora, observe algo. O maior erro do povo de Deus naquele dia foi olhar para o quão grande eles eram, para quão altas eram as suas muralhas, para quantas armas eles tinham, quanto era o seu poderio militar, o quão grande era a sua influência. E daqueles 12 espias, 10 pecaram e não acertaram o alvo, e não acertaram a promessa de Deus, e não olhar para a promessa de Deus, e não olhar para a palavra de Deus, e decretar que aquele povo, embora eram gigantes, embora suas muralhas eram grandes, mas eles eram derrotados. Não, eles olharam da maneira errada. Eles olharam como eles sendo derrotados. Esse erro se repete, meu irmão, nesse dia. Porque hoje é o tempo em que tudo se consuma, em que tudo que aconteceu em outros tempos, em outras dispensações, em outras eras, acontecem agora em plenitude. Porque essas coisas eram tipos. Esses ataques virá sobre você talvez olhará, se é que isso não está acontecendo em sua vida, você olhará e falou, como eu sou um pequenininho, como um gafanhoto perto desses demônios. Assim como o povo de Israel olhou para eles e falou, perto deles somos gafanhotos, somos pequenos, insignificantes. Não, meu irmão. O diabo ele não é maior do que você. Não, meu irmão, o diabo não é maior do que você. Ele é um derrotado. Você é um vencedor. O problema da igreja do tempo do fim é a igreja que tem que entrar na terra da promessa. A igreja do tempo da última parte da redenção. É esse. Eles olham porque nós estamos dentro de um Éden satânico. E se descuidar por um segundo, eles olham e acham que são gigantes, que as muralhas são grandes, são poderosos e que vão vencer a nós. Este é o tipo da Escritura. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe. O profeta diz na mensagem, redenção pelo poder. O profeta diz, Deus não iria ir lá, vencer e colocá-los eles numa vida boa ali, conquistar a cidade. Não, eles tinham que ir lá e derrotar. Eles tinham que ir lá e derrotar seus inimigos. Eles tinham que ir lá e tomar posse da sua terra, que era a promessa. Eles tinham que ir lá e tomar posse da promessa de Deus. É isso que nós devemos fazer. É nessa hora. É a hora que nós temos que pegar e tomar posse dessa escritura. Não importa quantos demônios há na terra, não importa quantos gigantes, quão grandes são as muralhas, quão grandes são os arrazoamentos, quão grandes são as razões, os pensamentos, as coisas que eu acho que me impedem. Mas é a hora de tomar, porque o reino de Deus ele é tomado à força da escritura. É hora de lutarmos. Lutarmos contra quê? Ou lutarmos pelo quê? Lutarmos pelo reino de Deus. É os instantes finais, é as horas finais que há para a igreja nessa hora. Haverá aí, a por vir, 3 anos e meio de tribulação, a Magedon, mas para a igreja nessa hora, dentro desse tempo, é o fim. É a hora em que temos que nos empenhar e fazer o que deve ser feito. É a hora que devemos nos entregar ao Senhor Jesus Cristo e fazer o que deve ser feito. Eu não vou tocar porque eu me acho indigno. Olha, eu não vou orar, eu não vou jejuar porque eu me acho indigno. Olha, eu falhei, eu não vou na igreja porque eu me acho indigno. O diabo está te pegando com o pensamento correto. Você mesmo é indigno. Eu sou indigno. Lá em Apocalipse 5, nem eu nem você estava lá. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi digno. Foi Ele que apareceu em Apocalipse 5. O leão da tribo de Judá. O cordeiro que morreu por mim e por você. Para nos trazer dignidade. Não importa quantos erros você tem cometido. Conserte-os.
Busque a Deus e entre em tua posição. São os instantes finais, são as horas finais. Talvez há tanto tempo que os pastores e até mesmo o profeta, né, em 65, ele estava falando, já não tem mais tempo, quantos anos se passou, isso nos traz uma falsa percepção de tempo, como se houvesse, já tem tanto tempo falando, mas isso deveria nos desesperar mais ainda. Devia nos desesperar mais, devia nos trazer mais vontade de fazer as coisas com mais rapidez, com mais agilidade. Não ficar perdendo tempo com coisas inúteis. Mas nos entregarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nos entregarmos para a obra que Ele quer fazer por meio de nós. Há irmãos que são músicos, que estão parados nos bancos, estão deixando o seu dom enferrujado, porque não estão se entregando ao Senhor Jesus Cristo. Há pregadores que o diabo tem lançado complexo, que não estão em sua posição. Há outros irmãos que têm dons e facilidade para várias coisas, estão assentados, parados, fora de exercício. Porque o diabo tem pegado com pensamentos, tem mostrado que ele é forte. Ele não é forte. O diabo é um derrotado. O diabo ele é um derrotado. Isso não é eu quem diga, é a Escritura que declara isso. E se a Escritura declara isso, eu digo amém. Porque nos é dada a vitória. Ele é derrotado porque Deus deu a vitória a você, irmão. A você, irmã. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Para que você, músico, esteja exercendo o seu dom, adorando ao Senhor na casa dele. Para que você, irmão, que tem um dom da palavra, esteja exercendo o seu dom para abençoar o povo, direcionando o povo neste tempo final. Para cada dom se encontrar o seu devido lugar. Só que devemos nós nos entregar para obtermos essa vitória, porque a vitória vem por meio de Jesus Cristo. Ela não vem por meio do quanto eu sou bom, do quanto eu sei tocar, quantas notas eu sei, quantos versículos eu sei. Não. Ele vem por meio de Jesus. Quanto você se entrega, o quanto você morre para que Ele viva, o quanto você se entrega para que Ele entre em você, para que Ele tome a sua vida, para que Ele caminhe por meio de seus pés, para que o seu dom, Ele manifeste por meio desse dom. Para o irmão que está lá tocando o seu violão, sua guitarra, o seu baixo, sua bateria, louvando, para que seja Jesus derrotando o diabo por meio daquilo ali. Para que aquele irmão que tem um dom da palavra, a cada oportunidade que Deus o coloca para falar ao povo, seja Jesus manifestando por ele, derrotando os demônios, derrotando o diabo. Nós não fomos manifestados, irmãos, nessa hora, para sobrevivermos ao diabo, para nos escondermos de seus poderes. Nós viemos para derrotá-lo, para decretar, porque observe, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. A vitória de Deus é você, a vitória de Deus sou eu, a vitória de Deus é a igreja de Deus nessa hora. Nós viemos aqui para cumprir a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Mas como é que estamos nos posicionando diante deste dia? Como é que estamos nos posicionando diante desta hora? Será que estamos nos escondendo? Será que estamos olhando para o poder do inimigo? E como aqueles 10 espias, bajulando o poder do inimigo, dizendo que o inimigo é grande e descrendo da palavra de Deus? Ou como aqueles outros 2 espias, diremos, Deus nos deu a promessa e nós a tomaremos? Essa é uma hora que nós temos que entender isso, irmãos. É uma hora que o povo de Deus tem que entender que ele foi manifestado para vencer o diabo nessa hora. Você não foi manifestado para ser cativo, você não foi manifestado para ser escravo, você não foi manifestado para o diabo pisar em você. Não,
Nós fomos manifestados não para sobreviver se escondendo do inimigo. Não. Nós fomos manifestados para vencer o diabo nesta hora. O diabo, ele é um derrotado. O diabo, ele é um derrotado, meu irmão. Não importa o quão grande os muros pareçam. Aqueles muros de Jericó, eles eram enormes. Eles caíram com gritos e sonido de trombeta. Aqueles muros tão grandes e fortes, fortificações tão potentes, ninguém passa. Caíram. Porque nada pode parar diante da promessa de Deus. Nada pode parar diante da palavra de Deus. O diabo nunca será mais forte do que Deus. Nunca. Uma das bases dessa mensagem que eu estou trazendo hoje é a mensagem à competição. Se você se interessar, leia lá. Deus te trará ânimo por mim naquela mensagem, assim como me trouxe. Pois o diabo, ele é um derrotado. O diabo, ele é apenas um blefador. Ele está blefando, cantando de campeão, mostrando que ele é grande, mas ele é um derrotado. Não importa o quão grande ele mostre os seus poderes, o quão grandes são as suas influências no mundo afora, o quanto ele tem arrastado o mundo por suas perdições, suas prostituições, suas coisas erradas, mas ele é um derrotado. E quem derrota ele? É você, meu irmão. É você que derrota ele. Sou eu que derroto ele. Somos nós que derrotamos ele. E é por isso que fomos manifestados nessa hora, para derrotar o diabo, para cumprir esta palavra, que tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está teu aguilhão? Ó inferno, aonde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, que isto tenha te trazido um ânimo, tenha abrido seus olhos, tenha te ajudado a vencer estas coisas. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe. E se você foi verdadeiramente abençoado, que você deixe o seu joinha, que você deixe um comentário, que você expresse de alguma maneira, né? E que você compartilhe com outra pessoa para que ela seja abençoada e que o Senhor Jesus Cristo acrescente as suas bênçãos sobre a sua palavra. Shalom.